Alegria, voltei! Estamos chegando de volta, aula 2 agora. Retomando o assunto que nós estávamos vendo, segundo A, segundo B. Retomando o assunto, nós estamos na página 5 da nossa apostila de número 3 do nosso ano de 2020, né? Hoje, dia 3 de agosto, segunda-feira. A gente vai agora falar sobre a condução térmica, o primeiro processo de transmissão, né, de calor. Então nós temos aqui, ó, né, abaixo daquela foto que eu tinha mostrado para vocês do churrasquinho, né, que apresentava os 3 processos em negrito, nós temos agora a condução térmica. E aí ele fala o seguinte na nossa apostila, olha só. É comum assarmos alimentos como frangos em espetos de metal. Os metais são bons condutores. Eu peço que vocês passem um marca-texto aí. Passe um marca-texto aqui, ó. São bons condutores, né? Eu vou pegar aqui a minha caneta e vou passar aqui, ó. Marca-texto. Né? Não é um marca-texto, mas funciona como? Bons condutores térmicos e possibilitam que os alimentos também sejam assados de dentro para fora. Por quê? Porque ele está falando do espeto de metal. Por exemplo, eu estou fazendo um churrasco e eu coloco a linguiça no espeto. A linguiça, o espeto vai furar a linguiça no meio, certo? E aí a parte externa vai ficar em contato com o fogo. Só que aquele espeto de metal, ele também está em contato com o fogo. Então ele aquecendo, todas as partes dele vai ficar aquecida. Então a parte que está dentro da linguiça que você espetou também vai começar a assar a linguiça por dentro. Entendeu? Entendeu a importância do espeto no assar a linguiça, por exemplo? Está escrito o seguinte na apostila, deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem para quem não tem. O aquecimento do espeto pelo processo denominado condução térmica. Esse fenômeno pode ocorrer em sólidos e líquidos. Pode passar marca-texto aí também. A condução térmica, ela ocorre em sólidos e líquidos. Sólidos e líquidos. A condução térmica está ocorrendo sempre em sólidos e líquidos, tá bom? Que mais que ele fala aqui pra gente? Passou o marca-texto aí, ou escreve no caderno, você que sabe, se tiver sem apostila ainda. Mas é predominantemente presente nos meios sólidos. Nos sólidos você observa muito a condução térmica. Isso ocorre porque a transferência de calor é realizada de uma partícula para outra como resultado da agitação das colisões moleculares, sem que ocorra transporte de matéria. Nos sólidos, como as partículas estão mais próximas, o fluxo do calor é facilitado. Eu queria escrever também o seguinte aqui para vocês. Para ocorrer a condução térmica, tem que ter necessário que tenha toque, necessário toque. Eu preciso encostar. Aqui ele deu pra gente o exemplo do espeto da linguiça, né? Um exemplo mais brasileiro. Tem alguns livros que vocês forem estudar, vai vir com um exemplo mais americanizado, que seria a questão do marshmallow na fogueira. Né, o americano ele tem um costume maior na questão do marshmallow, e aí ele faz lá a fogueirinha dele e põe esse marshmallow no espeto e aproxima do fogo. Né? E aí o que vai estar acontecendo? Esse fogo ele vai estar em contato, vai estar tocando no palito e na parte externa do marshmallow, assim como no caso do churrasco da linguiça. E este calor que está sendo transferido daquele fogo para o espeto, ele vai começar a ser transferido por todo o palito. Só que eu estou segurando o palito, né? O americano, ele segura o palito. Tem uma hora que vai chegar na sua mão, no seu dedo. No caso brasileirado do espeto da linguiça, do espeto de alumínio, o cabo dele normalmente é de madeira, que não é uma boa condutora térmica. Por isso que você sublinhou que os metais são bons condutores. Já a madeira não é tão boa. No caso do marshmallow, eles usam geralmente aquela madeira. Né? Ela não é tão boa condutora térmica, porque é diferente do caso da linguiça. O marshmallow ele não tem que assar tanto por dentro, é mais por fora que eles fazem esse assamento. Né? Se é que existe essa palavra assamento, coisa feia. Deleta essa parte, deleta. Tira, edita, Flávia, edita essa parte do vídeo. Deu para entender? Porque na sequência, porque assim, não tem fórmula. Condução térmica ocorre em sólidos e líquidos, muito mais em sólido é observado.
Existe necessário toque, não tem fórmula nisso, só que existe essa questão do fluxo de calor. O que é essa questão do fluxo de calor? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Fluxo de calor, fluxo de calor, junto com a caneta veio o papel aqui que eu estava apagando a lousa. Papel higiênico aqui que eu estava apagando a lousa, veio junto, né? Vou observar. O fluxo de calor, ele é o quê? Por exemplo, eu coloco o dedo em algo quente, por exemplo, numa panela que está no fogo, uma panela de alumínio. Na hora, você já vai sentir uma queimadura aqui nessa parte do dedo que você encostou. Só que esse calor, ele vai passando, ó, ele vai passando, ó, vai indo, e ele vai pegando todo o seu corpo, ele vai indo. Lógico que você não vai aguentar ficar com o dedo lá, né? Mas se você aguentasse, esse calor ele vai sendo transmitido gradualmente para todas as partículas constituintes daquele corpo, ao longo do tempo. Por isso que o fluxo de calor que passa, ele é sinalizado para a gente com um zero cortado. Ele vai ser igual ao calor dividido pelo tempo, que é o que está aí na sua apostila. Ele coloca aqui um ΔT, né? Uma variação de tempo. Quanto mais tempo, por exemplo, se aquele espeto que está com a linguiça não tivesse o cabo de madeira, quanto mais tempo eu ficar segurando ele, mais calor vai passar para minha mão. Né? Não sei se eu vou aguentar, né? Vai começar a queimar minha mão. Mas ele vai estar sendo transmitido, ó, por todo o corpo. Tá parecendo dançarino de axé. Ó. Dançarino de axé. Cada coisa que a gente faz, né? Edita, Flávia, essa parte também. Edita e exclui do vídeo. Tudo bem? E ele vai passando para todas as partes do seu corpo. Assim como mostra aqui pra gente, ó, nessa imagem da figura, né? O fluxo de calor pode ser compreendido como a taxa de energia térmica que atravessa uma área por unidade de tempo, né? Ela vai atravessando essa área por unidade de tempo, por variação de tempo. Tudo bem? Acho que deu para entender. Como que isso ocorre na prática? Espera aí, como que isso ocorre na prática? A questão do espeto. Tem outros tipos também. Por exemplo, eu tenho aqui na minha casa uma panelinha aqui, pequena, parece aquelas panelas de esquentar leite, aquelas, não sei se o nome é panela de esquentar leite, eu tenho aqui, ela tem o cabo de alumínio. Então se eu coloco aquilo no fogo e depois eu vou com a minha mão pegar o cabo de alumínio, ferrou, né? Fodeu, eu vou esquentar minha mão, né? Isso é um grande problema. Vai queimar minha mão, óbvio que vai queimar minha mão, né? O cabo é de alumínio, vai queimar, óbvio. Por quê? Porque ele está esquentando junto, né? E aí eu vou pôr a mão ali e ele vai começar a queimar meus dedos, depois vai passando para o resto do corpo. Tudo bem? Acho que deu para entender essa parte. Só que quando a gente vira a página e vai para a página 6, a gente tem uma coisa um pouquinho mais complicada, não é tão usado, mas eu tenho que explicar para vocês. Que é uma coisa que se chama Lei de Fourier. Olha só, considere uma... Você acha que vocês estão vendo aqui, né? Considere uma haste homogênea com temperatura distinta em suas extremidades. Como um espeto de metal, né? Aquele espeto lá da linguiça. Que uma pessoa que corre sérios riscos de queimar, né? Segura em uma extremidade enquanto coloca a outra extremidade no fogo. Suponha que o calor só se propaga ao longo da haste que apresenta que a temperatura diminui gradativamente da extremidade mais quente para a extremidade mais fria. Então, crianças, olha só. Aqui, ó, é onde está a linguiça e aqui é onde você está segurando. Conforme o tempo vai passando, conforme o tempo for passando, o calor também vai passando, tá bom? Ao longo desse espeto. Só que é o seguinte, esse fluxo de calor transmitido de uma extremidade para outra, ele também, se não der para nós calcularmos desse jeito, ele também pode ser calculado de uma outra forma, que é com a tal da lei de Fourier, que é assim, ó, fluxo de calor é igual ao valor do K, que é o K é uma constante do metal, né, do material, não precisa ser só metal, né, do material, vezes o tamanho dele, a área dele, vezes a variação de temperatura, porque eu tenho do lado que está em contato com o fogo a temperatura mais alta, o lado que eu estou segurando a temperatura está mais baixa, tudo isso dividido pelo comprimento. Ó, a área que ele ocupa é uma coisa, o comprimento, o tamanho dele é outra, tá bom? Vocês sabem distinguir essas coisas. Essa é a tal da lei de Fourier. Então a lei de Fourier ela vai ser usada quando você não tiver o calor. Se ele não te deu o calor que aquele fogo está produzindo, você calcula o fluxo através da lei de Fourier. A lei de Fourier ela é mais utilizada para saber quanto de calor passa em determinado material.
Então, assim, eu quero fazer um espeto para assar determinada carne, por exemplo, né? Você vai numa churrascaria, muitas vezes o rapaz vem aqui com o espeto num prato embaixo, né? Ele vai só fatiando a carne. Só que aquela carne ela está sendo feita, está sendo assada também por dentro, né? Por quê? Porque ela tá, o espeto está cruzando ela, né? Ele está furando ela, tá bom? Então, dependendo da carne, eu tenho que usar determinado material para aquele espeto. Tem tudo isso, viu, crianças? A gente tem uma tabela na página 6, que é de valores de K. Ninguém precisa decorar isso, isso é dado no exercício, né? Só vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem vários valores de K. E a gente percebe que o material que menos conduz, vamos ver aqui, ó, vamos procurar, quem já está com a apostila me ajuda aí, ó. O que menos conduz, ar seco. O ar não conduz muito, né? Imagina se o ar conduzisse tanto, você ia estar se queimando conforme você estivesse andando, né? Isso não é legal. E o que mais, e o que mais conduz é o cobre. O cobre conduz muito calor, né? Tanto que ele você percebe muitas vezes, dependendo do fio de eletricidade, que o fio esquenta até, né? Por isso que ele tem aquele cabo de plástico em volta, né? Agora, se você colocar a mão num fio que está passando corrente, você vai perceber que ele está bem quente. Tudo bem? Então, acho que era isso. Aí a gente tem aqui na página 6 o conexões. Ele é muito interessante. Ele vem falar da transmissão de calor do nosso dia a dia. Né? Ele fala da questão quando se toca a madeira de uma porta, o metal, a sensação térmica é diferente. Né? Percebam isso, né? Quando você põe a mão. Aqui eu tenho do meu lado direito, uma janela de madeira com vidro. Se eu colocar a mão na madeira, eu vou sentir a sensação diferente do que se eu colocar no vidro. O vidro está bem mais gelado. Virando a página, nós chegamos nos exercícios. Então eu vou apagar aqui para a gente poder fazer os exercícios, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Voltando aqui com a nossa luz apagada, a gente vai na página 7 e aí a gente vê o primeiro exercício da página 7. Que ele fala o seguinte, ó. Então, aula 2, né? Página 7. O exercício 1 pede para a gente consultar a tabela do coeficiente de condutibilidade térmica, vista anteriormente, né, na página 6, e responder qual é o melhor condutor. Fizemos isso, né? Mesmo sem saber que ia aparecer essa pergunta, eu já tinha falado sobre isso. O melhor é o cobre. O melhor é o cobre, né? Tem um maior valor. E o melhor isolante. O melhor isolante é o ar, né? É o ar. Então a questão 1 está feita. Questão 2. Complete as frases com a palavra entre parênteses que dá sentido à informação. Temos aí 2 itens, né? O A e o B. Os valores de condutibilidade térmica sugerem que os metais são bons. Vamos fazer de azul, né, para ficar bonitinho. São bons condutores de calor. Alternativa B. Alguns animais, durante o inverno, eriçam seus pelos. Você fica arrepiado. Eriçar é ficar com o pelo aqui, ó, arrepiado. Eles eriçam seus pelos para reter ar. Reter ar. Pois o ar é um bom isolante. Isolante. Eu retendo ar, eu vou isolar para eu não perder calor, não transferir calor para o ambiente. Haja vista a sua baixa condutividade térmica. Baixa condutividade térmica. Ok? O 2 também está feito. Exercício 3. Olha que legal. Há hotéis cujas paredes e móveis, inclusive as camas, são feitos de gelo. São feitos de gelo. Os proprietários garantem que seus hóspedes passam mais frio fora do que dentro do hotel. Com base nos coeficientes de condutibilidade térmica, elabore uma justificativa física para esse fato. Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela e ver quanto que tem o gelo. O gelo ele tem 0,8. É baixa a condutibilidade térmica do gelo, né? A partir da telha de barro, que tem 1,14, começa a querer aumentar, né? Ó, porque daí o zinco já é 96, o zinco tem bastante. Até a telha de barro é pouca, né? A maioria das nossas casas tem telha de barro, né? Se eu levantar a câmera aqui, vocês vão ver que a telha aqui da minha casa está com telha de barro. E não transfere tanto calor para dentro da casa, né? É pouco. Então o gelo tem uma pouca condutibilidade térmica. Então se eu estiver num lugar muito frio dentro de um hotel, com as paredes de gelo, lá dentro vai estar menos frio
do que do lado de fora, porque o lado de fora vai estar transferindo muito calor, né? Do lado de dentro eu estou protegido. A apostila sugere que eu coloque assim para vocês. O gelo, apesar de ser frio, ao contato é um bom isolante térmico, pois tem baixo coeficiente de condutibilidade térmica. Assim, pouco calor será transmitido através das paredes. Então, elaborar uma questão, uma resposta aqui para a nossa questão de número 3 é colocar o quê? Colocar que o gelo, ó, gelo, baixa é igual a baixa condutibilidade. Condutibilidade térmica. Portanto, ele transfere pouco calor. A transferência de calor dele é baixa. Vamos resolver o 4 e aí o 5 a gente faz amanhã na nossa aula remota. Qual a razão de tijolos maciços apresentarem maior coeficiente de condutividade que tijolos feitos com o mesmo material, porém furados? Os tijolos furados, se eles estão furados, significa que eles possuem ar dentro deles. E o ar, ele tem baixa. A apostila sugere que eu fale para vocês o seguinte: o ar parado no interior das cavidades, dos furos, é um bom isolante. Portanto, os tijolos furados são melhores isolantes do que os maciços. Tudo bem? Então, a resposta aqui da 4, ela vem no sentido de ter ar. Ó, você pode colocar assim, ó, o ar dentro das cavidades, vírgula, deixa o tijolo mais isolante. Ok? Segundo A, segundo B. Ó, fiz até o 4. 5, o 6, deixa eu ver se tem mais na outra página. Não. 5 e o 6 nós faremos, paramos aqui, né, ó, no 4. O 5 e o 6 nós faremos na aula remota amanhã, juntos. Amanhã nossa aula continua no mesmo horário, né? Acho que era às 11 horas, 11h10, alguma coisa assim. Acho que era 11 horas, né? 11 horas, continua no mesmo horário. A gente se vê amanhã e aí continuamos fazendo o 5, 6 e eu já vou explicar convecção. Então, peça para o seu colega não faltar na aula, porque eu vou estar explicando convecção. E aí você pode me perguntar o seguinte, está pensando o seguinte, e aquele trabalho que ele tinha falado? É isso. Esse é o nosso trabalho. Essa semana eu vou te dar uma determinada tolerância. Pode ser que você ainda não tenha a sua apostila porque você ainda não foi buscar, mas é extremamente importante que você a tenha. Então, essa semana você vai fazer o seguinte: você vai me mandar uma foto desses exercícios resolvidos na sua apostila. Para eu saber que a foto é sua, que é da sua apostila, você vai escrever o seu nome aqui, ó. Por exemplo, Flávio. Escreve seu nome no meio para eu saber que a apostila é sua. Foi você que fez. Ah, mas eu não tenho apostila ainda. Faz no seu caderno, coloca seu nome também do lado das resoluções. Tira uma foto e me envia. Pode ser no meu e-mail, fcarenze@gmail.com, ou pode ser no WhatsApp. O WhatsApp também funciona, tá? Ó, 992391735. Pode ser em um desses dois caminhos. Ou no fcarenze@gmail.com. gmail.com. Tá bom? Você precisa fazer isso. Sua participação na aula remota te dá 1 ponto, te dá meio ponto e esse dá mais meio ponto para completar 1 ponto da sua semana do seu trabalho. Tá bom? Grande abraço. Até amanhã na nossa aula remota. Tchau, tchau.